Olá a todos! Vamos agora então para mais uma aula de atenção farmacêutica. Hoje vamos tratar de um aspecto importante dentro da farmácia clínica, que são os cuidados farmacêuticos no transplante e no pós-transplante. Vamos estar abordando hoje qual é o papel do farmacêutico nesta atividade, qual a sua importância e como que ele deve se proceder em momentos onde você possa ter riscos de morbidade relacionada aos medicamentos e quais são as mais comuns nesse caso em específico. Nossa aula de hoje estará baseado no trabalho feito pelo Dr. Rainer Oberbauer, que é um médico austríaco que vem fazendo excelentes trabalhos científicos na questão referente ao uso de imunomoduladores, tanto em questões que refletem a falta da efetividade prevista, como também, principalmente, nas questões envolvendo o risco de infecções oportunistas. Então ele tem muitos trabalhos na questão, principalmente da transplante renal, mas tudo o que ele vem abordando também pode ser transcendido para outros tipos de transplante devido ao vasto estudo que ele faz com relação à medicação em si. E também é o autor de referência que a gente vem utilizando num grupo de pesquisa no Departamento de Medicina, do qual faço parte, do qual a gente está estudando mais especificamente a questão da manifestação de tuberculose em pacientes usando medicamentos imunomoduladores. Os objetivos, então, desta aula de hoje é conhecer um pouco mais sobre o papel do farmacêutico na questão do transplante, do pré e pós-transplante, mais especificamente do pós-transplante. E também vamos dar uma atualizada, vamos saber quais são as tendências que nós temos atualmente em tempos de pandemia, uma vez que esses medicamentos, por serem imunomoduladores, podem afetar a questão da carga viral de quem já está contaminado com Covid-19. Então, é uma tendência, são temas pertinentes e preocupantes que vem norteando a comunidade científica no aspecto de buscar alternativas, pois um paciente que usa medicamentos imunomoduladores, que é um paciente transplantado, uma vez que tem infecção com o Covid, quais seriam as condutas a serem adotadas? Com relação, então, à questão do papel do farmacêutico, nós temos que nos situar em algumas questões temporais. A primeira delas diz respeito à primeira alta pós-transplante, no qual o paciente agora, então, tem literalmente uma nova vida, porque estará com um novo órgão e tendo uma nova perspectiva e rotina de vida, do qual, para manter esta conquista que ele obteve de ter um novo órgão e ter um ritmo de vida um pouco melhor do que ele já vinha tendo, é necessário, então, que a equipe multiprofissional cumpra o seu papel. E isso incluindo os profissionais médicos, profissionais enfermeiros, também nutricionistas e os farmacêuticos também. Tá, então, o que nós observamos? Que cada profissional, então, cada categoria profissional tem o seu papel a ser desenvolvido. No caso de um médico enfermeiro, tem uma participação importante na questão de informar aos farmacêuticos e aos nutricionistas sobre os pacientes em alta hospitalar, para que o plano, então, seja iniciado e entregue no momento oportuno para este paciente. Qual é, então, as funções pertinentes ao nutricionista? Deverá, por sua vez, realizar a orientação nutricional, uma vez que, relembrando a aula passada, nós vimos que o uso dos medicamentos podem sim alterar a questão da pressão arterial e do diabetes, então é necessário ter um respaldo de cuidado nesse sentido, envolvendo a alimentação, e a questão da enfermagem, que vai desenvolver então um papel fundamental nos cuidados de enfermagem, que são observações gerais decorrentes do processo do tratamento, em que qualquer situação diferenciada deverá ser reportada aos profissionais de saúde. E mais especificamente, na questão do farmacêutico, ele deverá, para iniciar sua tarefa, receber do médico o laudo para a solicitação dos medicamentos, o termo de consentimento e as prescrições, porque caberá ao farmacêutico a orientação correta de onde obter a medicação do qual ele deverá usar, talvez pelo resto de sua vida.
que são os medicamentos imunomoduladores, que aqui no Brasil são dispensados pelo sistema do componente especializado. Bom, mas não é só uma questão de ter acesso, temos que ter alguns outros cuidados, né? E um dos primeiros cuidados que devem ser feitos, né, pelo farmacêutico é a questão da conferência da prescrição que era utilizada durante o tratamento no hospital e agora que será utilizado, né, em ambiente ambulatorial e domiciliar. Cabe, então, ao farmacêutico fazer, né, esta comparação, verificar, né, as coerências entre as prescrições antes e pós-alta e fazer, né, com o médico o período de conciliação, que é verificar se está tudo ok, para depois fazer a reconciliação com o paciente, do qual é imprescindível, visto a quantidade de informações que se tenha, a entrega de uma planilha explicativa, muito pautada, né, nos protocolos que são elaborados, como aquele que eu apresentei para vocês na aula passada. Então, o paciente tem que ser orientado com relação ao uso da medicação, os cuidados que deve ter e as novas medidas que deverá adotar na sua rotina para melhor transcurso do tratamento. Entra em fase, então, né, a questão da orientação farmacêutica para pacientes transplantados, né, que é uma estratégia que visa a necessidade, a efetividade e, principalmente, né, inicialmente, a questão da segurança, visto que os problemas de infecções oportunistas e outras questões, né, envolvendo efeitos adversos e colaterais acontecem no início do tratamento, onde geralmente o tratamento é mais invasivo, visando impedir aquilo também que a gente já estudou em uma aula, que é a questão da rejeição aguda. Desta forma, então, o que nós temos, né? A primeira alta pós-transplante, né, envolve toda a equipe multiprofissional, no qual vamos enfatizar que o farmacêutico é responsável pela orientação do tratamento medicamentoso, que não se resume apenas a que hora tomar, mas sim reconhecer os efeitos adversos e conhecer as formas de impedir que tais efeitos venham a acontecer. Também temos o quê? Né? No pós-transplante, no caso específico renal, dentre os cuidados e rotinas que o paciente deve seguir, né, algumas são de responsabilidade do farmacêutico estar informando. Então, sendo a terapia imunossupressora, né, ou imunomoduladora, essencial para o sucesso do transplante, as informações então devem ser estruturadas e repassadas adequadamente. E, por fim, a questão, né, de reconhecermos, né, que o tratamento imunomodulador é de uma complexidade, em termos farmacoterapêuticos, considerável e que, além disso, tem que estar atento às outras terapias farmacológicas que o paciente possa vir estar em uso. Uma delas que a gente tem que estar atento é a questão da automedicação, que pode influir, né, de maneiras bem negativas no transcurso do processo de transplante. E outros medicamentos que o paciente pode vir estar usando, que poderá ter interações clínicas relevantes, interações medicamentosas clínicas relevantes. Considerando interação clínica medicamentosa relevante, aquela realmente que se manifesta, né? Aquela que não somente está descrita, né? Mas aquela realmente que se manifesta e precisa de ter uma intervenção. Então, os pacientes podem estar em uso de antivirais, uma vez que eles podem ter, né, algum tipo de infecção e é necessário manter, né, um certo nível de carga viral. Também os pacientes estarão em uso de antibióticos, lembrando que na fase inicial, como o tratamento é mais incisivo, né, aumenta a chance de infecções oportunistas, então, assim como também, né, ter-se-á a chance de ter uso de antifúngicos, além dos medicamentos, né, que ele já pode estar utilizando para suas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, colesterol, entre outros. Então, o que nós temos, né, em uma forma resumida, né, é que é necessária a questão da orientação, é necessário, né, traçar um plano de orientação considerando principalmente, né, a questão de rotinas que o paciente vai ter que adotar para o tratamento ser correto, que não se resume em horas de tomar, e a questão de, além de cuidar da farmacoterapia, dos medicamentos para o transplante, também estar atento às outras medicações que ele possa vir estar em uso e fazer então um plano de monitoramento, onde o paciente tem que estar também ativo e protagonista desse processo,
sabendo que qualquer coisa que se apresente fora de uma normalidade prevista deverá ser comunicado, né, aos profissionais de saúde. E há várias formas de efetivar isso de um modelo prático, né? Nós temos, né, uma tabela de modelo de orientação farmacêutica transplantado, que é utilizado por vários hospitais, que na verdade trata-se, né, de um esquema baseado em pictogramas, do qual a pessoa sabe, né, o essencial, que seriam as horas de usar as medicações e quais medicações. E espaço, né, para registro de qualquer coisa que ele perceba que esteja diferente e que é importante ser anotado, porque será devidamente interpretado por um profissional de saúde no momento adequado. E só para a gente sentir esse panorama da questão dos transplantes, né, e como acontece o uso da medicação, nós temos vários estudos que falam com relação às consequências que temos, né, e as questões envolvidas, a morbidade relacionada ao medicamento em pacientes que usam medicamentos imunomoduladores. Temos um estudo que é interessante, que foi realizado em pacientes pós, né, transplantes, no qual se quantificou a quantidade de MRMs que aconteciam por altas num determinado hospital. Então, em 74 altas, né, nós tivemos 59 ocorrências de MRM, com uma média de 0,8, né, por paciente. Então, quase um paciente tendo uma MRM. Fato esse que é bastante considerável, importante e deve ser considerado. Daí também foi descrito quais são as MRMs que eram mais comuns, e muitas delas, né, estão relacionadas à ausência da atividade do farmacêutico, né, ou à atividade insuficiente do farmacêutico. Né. Então, desde não ter uma prescrição do medicamento adequado, necessário, erro no processo de reconciliação, que acontece lá durante a alta, né, desde a ocorrência de subdoses ou sobredoses, que não foram identificadas ou não foram devidamente repassadas, né, o que poderia estar acontecendo com o paciente, para que ele percebesse tal coisa e reportasse a algum profissional de saúde. Daí também tivemos, né, a ocorrência de exames que não foram solicitados, que deveriam ser solicitados para a dispensação do medicamento, além de outros procedimentos que dificultavam até mesmo o acesso do medicamento. Então nós tivemos, né, várias situações então que aconteceram nesse sentido, que levam, né, a um problema com o medicamento que se comporta como uma MRM, do qual é necessário então, né, estar atento para impedir que isso venha a acontecer e prejudicar os pacientes. Então, de forma resumida, né, nós temos, né, uma presença, uma frequência considerável de MRMs por paciente, e desde a questão de uma reconciliação ao momento da alta não adequada, passando pela ausência de documentos como exames para solicitação e também problemas relativos, né, à falta de efetividade, como fatores determinantes para o paciente ter o risco de perder o seu órgão. Daí então que entra, né, o esquema do que deveriam ser essas orientações que deveriam ser efetivadas para que não ocorresse, né, aquela taxa que a gente viu lá de MRM de cerca de 0,8. Daí então, o que nós temos? Né? Primeiro, é necessário que os pacientes saibam como cuidar dos seus medicamentos. Né? Então, a questão da guarda e armazenamento adequado, né, considerando que deve-se respeitar as embalagens originais, a questão do lugar fresco, sem umidade, longe do sol e do calor, preferencialmente separado de outros medicamentos da família, são algumas orientações que ajudam a prevenir a ocorrência dessas MRMs. A questão do transporte também, como não retirar cápsulas e comprimidos, né, das cartelas, né, deixar adequado, sempre levar a cartela inteira quando for ter algum deslocamento para algum lugar, né? Pois, além das embalagens conterem as informações, né, ela protege também das alterações ambientais que podem acontecer com umidade, entre outras. Ainda então, dentro, né, da questão das orientações farmacêuticas, né, vamos falar um pouco agora então de algumas dicas, né, e controle para a segurança.
Uma dica importante e que deve ser repassado pelo farmacêutico no momento da alta do paciente é a questão dele ter um diário, ter um local para fazer algumas anotações, que pode ser, né, desde as doses tomadas para ele não se perder, até questões mais clínicas, como alguma sensação estranha que ele sentiu e que ele julga importante registrar, para que isso seja depois mostrado ao médico para que medidas então sejam, né, adotadas, visto que pode ser algo sem importância, mas pode ser também uma informação importante que vai demonstrar se a medicação está sendo efetiva e segura. Também é importante, né, criar estratégias para não esquecer de tomar as medicações, né? Então, o uso de alarmes de celulares, lembretes na geladeira, são importantes, principalmente na fase inicial do tratamento, que é uma fase onde a pessoa não está habituada a usar a medicação e a fase onde você pode ter a rejeição aguda. Então, algumas estratégias para lembrar do uso do medicamento são importantes, né? Também algumas outras, como trazer, né, sempre a lista de medicamentos que vem utilizando e tomar somente medicamentos prescritos e autorizados pelo médico. Evitar a automedicação, evitar o uso de substâncias naturais de qualquer natureza, porque isso pode tornar-se perigoso do ponto de vista de uma interação que pode ter, né, um agravamento clínico, ou até mesmo uma situação de neutralização do efeito da medicação que está sendo usada. Só lembrando que essas orientações, além de outras, né, que são desenvolvidas pelo profissional, daí existe também uma questão de ter uma criatividade, uma competência para isso também, elas visam principalmente reduzir a chance das rejeições que podem vir a acontecer. Porque a rejeição é o principal motivo do fracasso, da perda do órgão transplantado, e ocorre, né, devido à questão da resposta imunológica do qual se tenta controlar a partir do uso dos medicamentos, a ponto de não ir contra o órgão que a pessoa acabou de receber. E sempre lembrando que nós temos, né, tipos de rejeição, e algumas são, né, importantes salientar. Temos a hiperaguda, né, que é mais raro de acontecer, mas é aquela que a pessoa fica muito pouco tempo com o órgão. Temos a aguda, né, que pode acontecer dias e semanas após o transplante. É um momento mais crítico, né, do qual, né, geralmente o tratamento se torna mais intenso nesse momento, né, e é onde acontece, né, alguns problemas relativos à segurança devido a uma queda da imunidade mais consistente. E temos a crônica, né, quando se vence a questão, né, da rejeição aguda, a pessoa pode ainda, né, ao longo de um tempo maior, perder o seu órgão, né, podendo levar até anos para que isso aconteça, mas, né, o uso adequado dos medicamentos visa evitar ao máximo que esse tipo de fenômeno venha a acontecer. E assim, como nós estamos nessa questão de uso de imunomoduladores para transplante, considerando o atual momento que a gente vive, que é o de pandemia por causa de um vírus. Lembrando que, uma vez que a imunidade esteja comprometida, aumenta a chance de virulência, de cargas virais aumentadas nesses pacientes. Bom, existem, na verdade, dois tipos de preocupação. A primeira preocupação que nós temos hoje em dia é a questão das pessoas que utilizam essa medicação contraírem o vírus. Para isso, tem todas as medidas que já estão amplamente divulgadas de higienização das mãos, de evitar aglomeração, de sair de casa somente quando necessário, entre outras, para impedir que a infecção aconteça. Ponto. Segunda questão que vem chamando a atenção da comunidade científica diz respeito ao manejo das pessoas que usam imunomoduladores e que já contraíram o Covid-19. O estudo mais recente que eu encontrei a respeito é de 14 de maio deste ano, né, que é um estudo conduzido pelo Dr. Rainer Hofbauer, do qual a sua equipe fez um levantamento, né, dos medicamentos em uso e qual, né, o risco de virulência, de aumento de virulência que poderia estar acontecendo.
Então, nesse trabalho, ele fala, né, da questão da importância do monitoramento terapêutico de medicamentos, com a participação, né, fundamental do farmacêutico, sendo essa atividade um padrão de atendimento, né, que visa equilibrar a eficácia e a segurança. Ou seja, eu tenho que ter a modulação em caso de pacientes que já estão contaminados, que seja de modo a proteger o órgão, eficácia, e que não permita que a infecção oportunista se alastre de forma mais nociva, que é a questão da segurança. Então, temos que ter, né, um controle entre a questão de risco de rejeição e a questão de risco aumentado de infecções. E desta forma, então, né, os estudos apontaram que, em situações pós-transplante, né, temos então o uso dos medicamentos, como mencionei na aula passada, do microfenolato, que atua sobre a desidrogenase, e também dos inibidores de calcineurinas, alguns atuando na própria calcineurina, outros atuando na proteína FKBP, que de fato, né, vão comprometer a resposta adaptativa das células T e, né, vão afetar a imunidade inata que a pessoa apresenta, que resulta sim, em fato, de aumento de risco de disseminação e invasão viral não controlada. E o que os estudos, né, apontam até o presente momento, né? Que pode-se esperar, né, especular que a ciclosporina possa ser usada, né, como inibidor de calcineurina preferida à pandemia do Covid-19. Então, aquela que, até o momento, a literatura vem apontando como sendo a mais segura para esta condição clínica. Então, a ciclosporina ela acaba sendo, né, tendo seu uso. Só lembrando também que na questão renal ela pode comprometer, né, a atividade renal, mas em função do equilíbrio dos riscos, né, ela acaba sendo de uso preferencial em caso de pacientes, né, com infecção por Covid. Então, ela é preferida durante o período de pandemia de Covid-19. Não existem dados disponíveis sobre a questão do tacrolimus, né? Mas, em termos do que já foi estudado as medicações, ciclosporina acaba sendo a preferencial. Isso aí pode ser importante para, né, um redirecionamento das atividades de prescrição nesse momento, e também em nível hospitalar, se o paciente está internado e usa medicamentos transplantados, né, impedir o uso de medicamentos que não se tem estudo e usar preferencialmente medicamentos que se tem estudo com relação à segurança, se torna, né, uma atitude de caráter obrigatório. Então, a ciclosporina é o que apresenta, né, o melhor perfil de não afetar, né, essa carga viral, de aumentar a carga viral a ponto de comprometer a saúde do paciente. Então, essas são algumas observações recentes, né, que eu tenho para repassar. Então, assim encerramos então este módulo, do qual então foi apresentado um pouco, né, do que o farmacêutico pode fazer. Lembrando que é de suma importância conhecer essas estratégias, conhecer como que pode ser desenvolvido tais estratégias e que isso seja, né, de uma certa forma, explorado um pouco mais nos estágios de vocês, que é a oportunidade de colocar em prática o que se aprende. E a outra questão, né, sempre estar atento, né, pelo momento que a gente vive, dos cuidados que a gente tem que ter e saber, né, das atualizações existentes para tomar as decisões mais corretas, ok? Verifique se existe alguma atividade no ambiente virtual. Qualquer questão, estou à disposição.